Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Fé em Ação. Você é muito bem-vindo. Obrigado pela sua contribuição aqui. Saiba que cada vez que você assiste aqui ao nosso episódio, você está contribuindo primeiramente para você mesmo e, consequentemente, você acaba contribuindo para o reino de Deus. O intuito do podcast Fé em Ação é edificar você, edificar a sua fé, para que você, em cada desafio que você enfrenta no seu dia a dia, que são muitos, eu tenho certeza, que você seja inspirado de uma tal forma que esses desafios sejam um pouco mais leves e que você saiba que Jesus, Ele está com você, Jesus está conosco, Ele não nos abandona e Ele está conosco, e através das histórias que nós contamos aqui, que nós trazemos aqui, a nossa ideia é que o nome do Senhor Jesus, acima de tudo, seja exaltado, seja glorificado, e que você, eu, nós, como igreja, sejamos edificados, tá bom? Então, para isso, eu já peço para você se inscrever no canal, tá bom? Porque a cada 15 dias, de vez em quando, eu fico um pouco sumido, porque a gente está sempre arrumando as coisas, sempre reestruturando o nosso podcast, mas a cada 15 dias nós estamos aqui trazendo convidados muito especiais, convidados que têm uma trajetória de vida, uma trajetória com Deus que é muito edificante. Então você se inscreva no canal, ative os sininhos para receber todas as notificações quando nós postarmos aqui os conteúdos. Além dos próprios podcasts, nós temos os cortes, também os shorts, né, no YouTube, para que você também saiba um pouquinho dos assuntos que são trazidos aqui. Então se inscreva, ative os sininhos e, mais do que isso, se você acha que esse conteúdo pode edificar você, tenha certeza que outras pessoas também podem ser muito abençoadas através desse conteúdo. Então, você vai pegar o link e compartilhar aí com o grupo da família, com o grupo da igreja, com o grupo dos vizinhos, todo mundo aí. Compartilha com a galera. Se você sabe que essa pessoa precisa ouvir a palavra de Deus, esse é o momento certo. Então, compartilha aí com as pessoas, tá bom? Siga também as redes sociais do nosso podcast, porque a cada episódio que nós fazemos, nós também levamos lá pro Instagram do nosso podcast os cortes desse episódio. Então, o episódio inteiro você assiste no YouTube e os cortes lá no Instagram. Então, siga o Instagram através das redes sociais que aparecem aí na sua tela, tá bom? E aí eu queria falar um pouco sobre os patrocinadores desse podcast. Nós estamos aqui no estúdio da Prodígimos. A Prodígimos é uma produtora de conteúdo digital, musical, que tem o intuito de alavancar o seu negócio quanto empresário, quanto empreendedor, ou você mesmo que trabalha numa empresa e você vê que essa empresa tem um potencial gigante para estar na internet e ainda não está, saiba que a Prodígimos ela pode te ajudar, tá bom? A Prodígimos é especialista em conteúdos de podcasts, lives e tudo que você precisar de uma estrutura bacana para que você faça o seu conteúdo. Você só se preocupa com o conteúdo. Você vem aqui, nós temos essa estrutura bacana, muito legal. Então, escaneie o QR Code que aparece aí na sua tela e venha conhecer a Prodígimos, venha aqui tomar um café com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para você. Se você não tem empresa, assim como eu, ainda, você pode criar o seu próprio conteúdo, como eu estou criando aqui, né, através do podcast Fé em Ação, para edificar as pessoas, para que as pessoas sejam abençoadas também. Você também pode fazer isso como hobby, tá bom? Então é só escanear o QR Code e entrar em contato com a Prodígimos, tá bom? E também eu queria falar do nosso patrocinador oficial aqui, que é a empresa FS Segurança e Monitoramento, do meu amigo, meu irmão Adriel e o Inácio, que são os empresários proprietários dessa grande empresa e que tem feito um trabalho aí ao longo desses anos espetacular aqui na nossa cidade e até na região. A FS Segurança e Monitoramento tem tudo que você precisa para monitoramento, segurança, rastreamento veicular para o seu veículo, para a sua empresa. Inclusive a nossa igreja tem toda a estrutura montada, toda monitorada da FS Segurança, que eles fazem um trabalho espetacular. Então, se você deseja, na sua igreja, na sua casa, no seu veículo ou em qualquer lugar, na sua empresa, se você precisa colocar câmeras de segurança, cerca elétricas, concertinas, tudo que você precisa para a segurança do seu patrimônio, do seu bem-estar, na sua vida, você pode escanear também o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e entrar em contato com a FS Segurança e Monitoramento. Então, ficam aqui os meus agradecimentos por esse patrocínio que realmente tem sido
tem sido muito bom, tem edificado muito, tem ajudado muito o nosso podcast, tá bom? Então, só entrar em contato aí, beleza? Muito bem, vamos então ao que nos interessa, ao nosso assunto de fato. O nosso episódio de hoje está muito especial. Eu já me emocionei um pouco ao ler um pouco da história desse casal, que tem muito a contribuir, com certeza tem. E eu tenho certeza que vai contribuir para minha vida, já tem contribuído, e com você também, que está nos assistindo. Então, eu queria aqui agradecer e já apresentar os nossos queridos Fabiano e Mariane. Sejam bem-vindos, meus queridos amigos. Obrigada. Muito obrigado, Wellington, pelo convite. A gente ficou muito feliz, né, de poder vir aqui conversar contigo e contar a história da nossa vida, né? Oh, que legal, sensacional. Sim. Seja muito bem-vinda, Fabi. Fabi não, Mari. Fabiano e Mariane. Eu sempre começo perguntando, né, para o casal ou para o convidado sobre como que tá a vida hoje, né? Como que tá o dia a dia, os desafios de hoje, quais são as atuações, até mesmo na igreja ou Sim. profissionalmente, como que tem sido aí o seu dia a dia, né? O dia a dia de vocês, hein? Eu vou começar primeiro, depois a Mari fala, né? Eu tô dentro da minha casa. Hoje eu escolhi cuidar da minha mãe, né? Com 87 anos. E ela tem um histórico de demência, então ela não pode ficar sozinha mais. Não tem mais a condição de ficar sozinha. E aí hoje eu tô dentro da minha casa, cuidando dela, cuidando da parte dos meninos, né, para levar à escola, buscar, dar o almoço, arrumar, enfim, toda a parte de dentro de casa eu tô fazendo hoje. Em paralelo a isso, eu faço alguns trabalhos autônomos com reciclagem. Eu compro algumas cargas de reciclagem e vendo cargas fechadas de geralmente garrafas plásticas, garrafas PET. Então, esporadicamente aparecem algumas cargas e eu, como fazia isso antigamente, eu tenho algumas cargas que eu faço. Ah, que legal. Bacana. E aí, você, Mari? Eu sou secretária numa escola particular, onde as crianças estudam hoje, né? Já tem 1 ano e meio aí. Vida, uma doideira, né? Diante da nossa escolha, do que Deus nos levou a fazer. E dentro da igreja hoje, a gente vai no Bola de Neve, que é do pastor Elias que veio aqui. E lá eu faço parte do Ministério de Dança. Ah, que legal. Sim. Então, a gente frequenta lá também. E eu faço parte do Ministério de Louvor também, eu canto. Olha, que bacana. Muito bom. Faço parte lá. A gente tava conversando ali sobre a parte musical aqui aqui na Music Hall, né? Sim. Sensacional, legal. Isso aí eu não sabia, não. Então, e é por isso que a gente quer ingressar ele, sabe? Porque a gente entende a importância da musicalidade, né? Da musicalização, e a gente deseja fazer isso porque é importante para eles. Inclusive, a nossa filha mais velha, ela já se interessou pelo canto também. Oh, que legal. Né? E aí os 2 meninos, certeza, como nós falamos, vai ser a bateria. Não tenho dúvida. Já dava pra perceber um pouquinho. Já. Oh, que legal. Vocês têm quantos filhos no total? Nós temos 3 filhos. 3 filhos. Temos a Ana Clara com 11, temos o Davi, que fez 9, e temos o João Pedro, que tem 6. Ah, que legal. Uma idade bem... todos eles são adotados. São os 3 adotados. 3. E agora tem minha mãe com 86 para 87, que a gente considera uma filha também. Sim. Né? Mas por adoção são os 3, né? São 3 irmãos. Eles são de Taboão da Serra. Os 3 por parte de mãe só. Um de cada pai, mas os 3 por parte de mãe. E eles já estão conosco. Em agosto vai fazer 3 anos que eles estão conosco. Ó, que legal. Já Sim. Tem um tempinho aí já. Já. Mas parece que foi ontem também, viu? Né? Parece que foi ontem. Passa rápido demais, né? Sim. Viu? E como que começou a trajetória de vocês
Calma aí, só um minutinho. Tá. Vocês falaram que vocês congregam na Bola de Neve. Hoje, Sim. inclusive, o pastor Elias esteve aqui conosco. Sim. Foi um episódio espetacular. Eu assisti. Bênção demais. Muito. E como que começou a trajetória de vocês na fé mesmo? Sempre foram cristãos? Como que foi essa... Eu me converti com 26 anos na Igreja do Nazareno, com o pastor Luiz Henrique Biazon. É uma bênção. E estamos na Bola de Neve já fez 3 anos e alguma coisa, né, Mari? Acho que é isso. 3 anos e alguma coisa que nós estamos no Bola de Neve. Me converti com 26 anos, hoje já faz 20 anos que nós estamos caminhando aí na fé. Olha, 20 anos. Sim. Bacana. E você, Mari? Eu fui pra igreja aos 11 e na Quadrangular, me converti na Quadrangular. E desde então, tô desde sempre no caminho, nunca me desviei, nada. E daí no Bola de Neve a gente se conheceu, não foi no Bola, foi em outra igreja, mas que a gente tá no Bola já tem esse tempinho, de 3 E você anos. sempre foi, nesse período todo, até conhecer ou até mudar de igreja, você sempre foi da Quadrangular mesmo? Da Quadrangular por anos, acho que eu fiquei uns 10, 12 anos na Quadrangular. Ah, que legal. Do pastor Adolfo, que bastante tempo lá. Que legal. Na verdade, nós nos conhecemos numa igreja chamada Crista Bíblica. Ela não existe mais. Pastor Elias também. Pastor Elias Belloni, que foi o pastor que fez o nosso casamento. Essa igreja era ali na Avenida 1, esquina com a Rua 8. E já é uma história legal que como a gente se conheceu, a gente ia ministrar, eu ia ministrar louvor, ia cantar junto com o primo da Mariane, o Fernando. E a Mari, convidada pelo Fernando, foi para dançar no mesmo culto junto com a gente. E aí nós fomos para trás da igreja para orar, né? A tia dela foi junto, a mãe do Fernando. E aí quando nós estávamos orando atrás da igreja, eu senti Deus falando para mim, abre os olhos. Aí quando eu abri o olho, ela estava na minha frente. E daí eu entendi o Espírito Santo me falando, essa será a sua esposa. Olha só. Eu nunca tinha visto ela, nunca tinha visto. E aí aconteceu, a gente continuou, ela não era dessa igreja ainda, e eu já era, aí continuamos em contato, e daí começou a namorar e... Já são 17 anos. Já são 17 anos. Puxa, que legal. Sim. Né? Acho que passa um filme na cabeça muitas vezes, muito, né? Muito grande. Analisar. Muito grande. Analisar a história, né? Porque Sim. eu sempre quando eu trago os convidados aqui, eles sempre falam, né? Muitas vezes é muito bom poder contar a história, porque você começa a lembrar de detalhes que são tão importantes, que são tão relevantes, que você fala, puxa, essa experiência que eu tive foi tão bacana, foi tão legal, e o quanto que isso me edificou, o quanto que isso me trouxe até aqui. Sim. Né? Inclusive, vocês quanto casal, vocês se conheceram lá, vocês passaram a formar a família de vocês. Sim. Né? E hoje estão vivendo tudo que estão vivendo, né? É uma história bem interessante, bem grande e bem interessante, sabe? Tanto que isso que eu acabei de relatar pra você é uma coisa que às vezes foge da cabeça, porque já é muito tempo, né? Sim. Muito tempo junto, enfim. E poder relembrar isso também é legal, né? Porque já começa os milagres, né, acontecendo, porque você ouvir Deus falando, abre o seu olho. Puxa, No meio da oração, e a tia dela tava orando, a Sônia. E quando eu abri o olho, eu ouvi Deus falando, essa vai ser a sua esposa, sabe? É algo... E dentro da igreja, pronto a ministrar, juntos, já houve um relacionamento, mesmo já no primeiro dia que aconteceu, entendeu? Então, bem legal essa história. É legal, muito Sim. bom. E aí, ó, nós temos então o assunto da adoção. Sim. Né? Porque a trajetória de vocês começou lá atrás e com certeza muitos desafios, acho que todo casal passa, né? Desde o momento do namoro, mas no casamento mais ainda, né? Nem se fale. Porque você começa a conviver com a pessoa, o dia a dia, né? Se não houver se não houver sempre esse pensamento, sempre voltando atrás, por que eu comecei, por que eu tô aqui, por que nós estamos aqui, muitas vezes vira rotina, né? É como um trabalho que você vai todo dia, você tem que ir todo dia, e aí aquilo vai cansando, né? Isso, eu já ouvi vários relatos assim.
E vocês passaram por situações ainda mais desafiadoras, que é incomum. Sim. É incomum no sentido de vocês adotaram 3 crianças. Exatamente. Então, como que foi lá atrás, como que isso começou a acontecer antes de chegar no ponto da adoção? Quer falar, amor? A gente, né, nós nos casamos, aí dali um tempo eu já tomava remédio, que é o normal. Começou a me fazer mal, fui ao médico, ele cortou, falou, você não pode tomar um anticoncepcional. Aí começa, né, as histórias normais que a gente ouve, agora vem um monte de filho. E assim foi por 3 anos, e a gente viu que isso não acontecia. Aí a gente começou a investigar o que estava acontecendo. Então, alguma coisa errada tinha, porque, né, se eu não podia tomar remédio desde quando eu casei, algo acontecia, algo tinha ali. Aí a gente começou a pesquisar, eu fiz muitos exames e até então nada era descoberto. Fomos em médico de fertilização, ouvimos de tudo, que a gente sofria de infertilidade sem causa aparente, que eu não engravidava porque a gente não descansava, de tudo que você imaginar a gente ouviu. E até que chegou que não tinha nada. A gente foi em um dos médicos e ele falou, não, vocês não têm nada, nem o Fabiano, nem você, em algum momento vai acontecer. E mais anos se passaram, isso não aconteceu. A gente era de uma outra igreja, eu cheguei a não ir em chás de bebê, porque eu não conseguia mais conviver assim, né? Porque eu sempre tive esse sonho, pra mim, o sonho de ser mãe. A adoção no meu coração tá desde que eu era menina. Quando eu fiz 18 anos, eu falava pra minha mãe, falava, já posso achar um nenê que vai ser meu. Então começou com já... Pra mim, sim. Sempre veio e pra comigo. mim, não. Eu sempre falava que eu ia ter um meu e um adotado, sempre falei. Até que a gente teve uma crise no casamento, em 2018. Uma crise feia, a gente quase se separou. Vocês estão casados há quanto tempo? Esse ano vai fazer 15. 15 anos. Sim. E daí, depois dessa crise, o Fabiano também mudou a chavinha. Ele falou, não, vamos pra adoção. Aí nós tava na rua um dia, ele parou no fórum. Falei, o que você vai fazer? Ele falou, eu vou pegar a ficha pra preencher pra adoção. Falei, nossa, né, Deus fez, porque pra quem não queria. Aí, quando a gente entregou a papelada da adoção, começou a pandemia. A gente entregou em dezembro e em janeiro começou a pandemia. A gente ficou todo esse tempo. Só que nesse meio tempo, quando o Fabiano se decidiu pela adoção, no ano que ele se decidiu, em agosto desse ano, eu descobri que eu tinha uma endometriose profunda. Por isso que eu não gerava. Entendi. A endometriose, ela já tava pegando o nervo da perna, já o lado esquerdo, a trompa já não funciona. Tudo por causa dessa endometriose. Se tivesse sido descoberta antes, mesmo com a dificuldade que ela causa, teria gerado. Então, daí, quando ele decidiu, Deus também mostrou ali o porquê, então, que eu não gerava. Aí, nesse meio tempo, eu passei pela cirurgia, antes das crianças chegarem. Eu passei pela cirurgia em janeiro de 2022. Em agosto, eles chegaram. Olha só que bênção. Sim. Sensacional. E como que foi pra você, na sua percepção? Porque eu acredito que, analisando o contexto que vocês passaram, eu acredito que não deve ser fácil, né? Porque, ou principalmente ouvir dos profissionais, né? Você tem isso, você tem aquilo, e aí não consegue descobrir o que é aí depois, lá na frente. É claro que depois a gente vai entendendo os propósitos de Deus, Sim. mas naquele momento humano... Cara, eu fiquei revoltado. Eu fiquei muito revoltado. Desculpa. Porque foram 3 anos até a gente começar a buscar, e mais 4 anos, depois que a gente começou a buscar, foram 4 anos de incertezas, de dúvidas, de ir a alguns médicos, né? Fomos nesse da fertilização, fomos em mais 3 ginecologistas. Foi tudo aqui em Rio Claro mesmo. Tudo aqui em Rio Claro. Nós chegamos a ir numa faculdade em Santo André também buscar. E nada dava problema. Nada deu problema, né? Só que assim, como ela falou, a gente tinha alguns casais de amigos
E chegou uma época que todo mundo queria engravidar. E todo mundo engravidou. Sabe? Então, pra nós foi muito legal ver todos engravidando. Assim, a gente zero ciúme, zero inveja do pessoal. Mas a gente em casa, dentro da porta da nossa casa, a gente vivia um luto. Porque todo mês era... Quando chegava a menstruação da Mariane, ela chorava e eu precisava ser forte, eu precisava dar o ombro. E isso, assim, foram 4 anos. Incansáveis. 4 anos. Então, nesses 4 anos, passou o período da crise, sabe? Do casamento. Então, quando a gente descobriu o problema que a Mariane tinha da endometriose, assim, foi muito fácil pro médico. Porque assim, ela fez centenas de exames. E nesse último médico que ela foi, ele, em 5 segundos, ele descobriu que ela tinha endometriose. Sem nenhum exame de imagem, nada. Eu posso fazer um toque em você? Eu tava do lado dela, assim. Ele chegou, apertou a região da barriga, a Mari fez assim. Ele falou, você tem endometriose. Agora nós vamos fazer os exames para ver se dá para tratar apenas com medicamento ou se é necessário uma cirurgia. Quando ela fez os exames, estava, como ela falou, já estava afetando o nervo da perna, um lado já estava todo interrompido. E você não sentia esse antes de tudo isso? Porque a endometriose dói. As mulheres Não. reclamam de dor. Ela nunca sentiu nada. Nada. E eu fiquei assim, a minha grande revolta foi, nós ficamos todo esse tempo buscando respostas e nós não conseguimos nenhuma resposta, porque ela já tinha feito os exames e já tinha, poxa, com certeza os médicos poderiam dar o diagnóstico. E quando eu vi ele fazendo o exame de uma forma tão simples, ele já falar... Eu perguntei, mas como assim, doutor? Como ela tem endometriose? Nós já passamos por quase 10 médicos, fizemos 100 mil exames. Se você olhar a pasta de exame que a gente tem de casa da Mari, sabe? Ele falou, que os médicos não gostam de dar esse diagnóstico. Caramba. Aí eu me revoltei. Eu fiquei revoltado com essa questão. Porque assim... Vamos falar, se a gente tivesse tratado 4, 5 anos antes, com certeza a probabilidade de se engravidar seria muito maior, né? Se eu tivesse operado antes, se tivesse tratado com remédio antes, né? Se tivesse um diagnóstico antes, com certeza estaria bem melhor a situação, né? Então me revoltou na época. E nessa hora, eu acredito que a crise bate muito grande, né? Porque você pensa aquela crise com Deus mesmo, né? Você fala, puxa, não é possível. Não é possível. Você pensa, poxa, era tão óbvio. Sim. Aí a gente entra numa dúvida de questionar Deus sobre o que está acontecendo, Exatamente. né? Porque aí você pensa, pô, era tão óbvio que os médicos não perceberam. Aí até o momento que você começar a entender daquilo que Deus... do porquê que Deus está permitindo você passar por aquela situação, né? Acaba que sendo um processo doloroso. Eu acredito que foi, com certeza. Muito, né? Muito. Porque assim, até a gente chegar, né, nesse diagnóstico, não tô nem falando da adoção. Até a gente chegar nesse diagnóstico foi muito sofrimento. Só a gente sabe que a gente passou dentro da nossa casa. Quanto choro, sabe? Foi Deus nos forjando de verdade, né? A gente morava no apartamento. O apartamento de 2 quartos, a gente chegou a um deles colocar lá uma rack, uma TV, um sofá. Que a gente falava, não, esse ano nosso filho vem. Esse ano nosso filho vem. E nunca veio. Cara, a gente chegou... A gente teve uma brilhante ideia, entre aspas. A gente começou a comprar roupinha de bebê. E o apartamento era pequeno, a gente comprou aquelas cama box, sabe? Então, o box da cama, ela começou a servir de um guarda-roupa do nosso filho, que nunca veio.
Então, todo mês a gente ia, comprava roupa, a gente investia em roupinha, né? Chegou uma hora que tava todo cheio. E nunca veio. E assim, quando a gente virou a chave, a gente começou a doar todas as roupas. Então tinha um casal de amigo nosso, né? Da igreja, do Bola, inclusive. Que tava com... Ia nascer o Ia menininho nascer o menininho, cara. A gente, nossa... A gente doou um monte de coisa, sabe? Amigos nossos que começaram a perceber que a gente estava fazendo isso e já tinham tido filho, eles começaram a nos doar coisas deles, né? Com boas intenções, claro, com ótimas intenções. Mas, enfim, a minha casa começou a ficar cheia de roupa de bebê. E o bebê não chegou, cara. Puxa e o bebê não chegou. E vocês... quando vocês falam, eu fico tentando imaginar as cenas, Sim. né? Porque... como que foi essa... Porque eu acredito que demora pra cair a ficha, né? Do porquê, né? De toda essa... Beleza, aconteceu. Agora não tem mais o que fazer, não tem mais jeito. De acordo com os médicos, não tem mais jeito. A partir daí, como que foi essa virada de chave mesmo? Entender que, nossa, a gente tá passando por isso por causa disso, por causa da adoção. Na verdade... Ou foi muito natural? A virada de chave foi a partir da crise do casamento. Tá. Em 2016, eu tive uma crise financeira muito grande, né? A gente já tava nesse processo de choro em toda a menstruação da Mari e tudo mais. Já tava, vamos dizer assim, passando pelo cortado, né? Pela prova, pelo deserto. E assim, a vida financeira até então tava muito legal. Então a gente trocava. A gente não tinha filho, então a gente ia gastar, a gente ia viajar, a gente ia passear, a gente ia comer fora. A gente fazia um monte de coisa. Então meio que não sentia. A partir do segundo semestre de 2016, eu tive uma crise muito forte financeiramente, na parte profissional. E aí eu tava atuando direto na questão da garrafa, da reciclagem, que eu faço alguns trabalhos hoje. Eu tava atuando muito forte, então tava indo bem. Na segunda metade de 2016, foi terrível. O país começou a passar um problema, crise no país. A resina que via da China, virgem, ela se equivalia ao preço do material reciclado que eu vendia. Então fecharam todas as portas. E assim, eu me transformei num cara que eu não era. Porque já tinha esse problema dentro da minha casa. Aí a questão das finanças que não estavam indo bem. Eu comecei a ganhar 20%, 30% do que eu ganhava antes. Assim, caiu muito meu ganho. E as contas eram as mesmas, né? E aí, cara, eu comecei a questionar Deus. Foi aí que eu comecei a questionar a Deus. Com relação a filho, com relação a... Eu era bem ativo na igreja na época. E eu comecei a culpar a Deus por não prosperar financeiramente. Então, assim, nessa época eu me rebelei. E essa minha rebeldia fez com que eu me tornasse um cara que eu não era. Sabe? O cara que briga no trânsito, o cara... E aí a gente começou a ter problema em casa. E aí foi a crise do casamento. Quando nós decidimos permanecer casados, que assim, chegou no fio mesmo. Quando nós decidimos permanecer casados, depois do período de reconciliação, que demorou aí 1 ano mais ou menos, pra você ter uma ideia da crise, só a reconciliação foi terrível. Foi mais 1 ano. Mas morando juntos. Morando né? juntos. Olha. Meio que de corpos separados, mas morando juntos. Aí depois tudo isso que nós passamos fez com que a gente passasse por um processo de maturação. Deus nos forjou. É muito nítido. Amadurecimento. E eu sou outra pessoa hoje, depois da crise que nós passamos. E a Mari também. E então, a questão da adoção veio daí. Essa maturação que eu passei, esse tempo de forja com que eu passei, foi Deus me mostrando o propósito de vida. E descobrir a endometriose daí foi um alívio. Sério?
Porque é o que a gente buscava, né? Buscava a resposta. De tudo que a gente tinha passado. Era resposta, era choro, era a briga, era a separação. A hora que veio o resultado, não, você tem uma endometriose profunda, você vai ter que operar. A hora de respirar. Descobrimos. Só que a gente já tinha dado entrada na documentação quando ela descobriu a endometriose. E a gente podia, porque o médico falou, olha, é muitíssimo difícil você engravidar, mas não é impossível. A gente podia ter se segurado mais. Aí nesse momento a gente falou, não, nós já entramos com a documentação, nós vamos continuar. Se Deus mandar filho por meios biológicos, amém. Senão nós vamos continuar e nós vamos adotar. Poxa, que bênção. Sim. Que bênção e que desafio, né? Porque, puxa vida, você vai vivendo sem resposta durante um tempo e analisando até a palavra de Deus, o quanto que Deus, muitas vezes, ele permite a gente passar por diversas situações que, é silêncio, você não entende mesmo, espera um pouco, vai entender lá na frente, os desafios de perdas. Sim. Né? É muito doido que Deus, ele não nos tira da prova mesmo, como foi com Daniel na cova dos leões, né? Ele não nos tira. Por mais que ele esteja em silêncio, ele está lá. Mas tudo depende muito das nossas decisões. No momento da crise do nosso casamento, se não fosse o passo para trás para dar 2 passos para frente, nós teríamos largado. Só que se nós tivéssemos largado naquele momento, não teria adoção. Se nós tivéssemos largado, a gente não estaria passando o melhor momento do nosso casamento. Problemas tem, mas se nós tivéssemos largado lá atrás, esse processo de amadurecimento não teria acontecido, sabe? Então, e hoje, muita coisa que a gente vive, a gente nem questiona Deus. Sim. Tá tudo bem. A gente só vai, mas não tô entendendo. Vambora. Porque a gente já viu, igual a gente conversa, a gente não manda. Toda vez que eu e Fabiano, a gente tenta fazer alguma coisa, Deus é como se ele viesse e desse um tapa na nossa cara e falasse, não, vocês já sabem que é não. Que vocês não mandam nada, vocês não têm direito à vida de vocês em nada. Então hoje, muita coisa a gente vive, mas a gente vive sem reclamar, sem questionar, sem boquejar, sem nada. Então tem a questão da maturidade é nítida aí, né? Sim. A partir daí, porque é tipo uma criança, né? Uma criança a criança, ela é criança, então ela não tem maturidade nenhuma. Aí ela começa a andar, cai, levanta de novo, cai, bate a cabeça, levanta de novo, e o pai ajudando. Chega uma hora que ela se torna uma pessoa mais madura, ela vai crescendo, até que ela não precisa. O pai vai falando não para muitas situações, e quando cresce, já tem a maturidade, a partir dali não tem mais... os erros acabam sendo menores, né? Porque a tomada de decisão já tá mais maduro. Né? Então, a nossa jornada com Deus também não é diferente, porque Deus é nosso Pai. Sim. Ele cuida de nós, e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, não, isso aqui não pode, isso aqui não. E aí, passar por essas situações, muitas vezes, de perdas, de situações que a gente deseja, que a gente sonha, né, muitas vezes, e Deus, ele acaba, abre aspas, frustrando os nossos sonhos, as nossas vontades, mas a gente sem entender, às vezes, aquilo que Deus tem algo lá na frente, né, pra nós. Hoje a gente segue muito mais seguro, sabe? Hoje a gente sabe que não vai faltar nada. Sim. Então, todos os passos que nós damos hoje, nós sabemos que tem Deus no meio. Tudo que acontece com a gente, externo, para nós, a gente sabe que é permissão de Deus. Então isso deixa a gente muito mais tranquilo, porque como você disse, Deus é nosso Pai. E o Pai, ele não vai te matar, né? O Pai, ele vai te ensinar. E quando você chega nesse nível, você entende que Deus está no controle de todas as coisas. E se é Deus que está no controle de todas as coisas, nada vai faltar. Exatamente. Né? A maturidade, né? Você vai vivendo, puxa, vai passando por situações que você pensa, não, eu já passei por coisa pior, então não vai faltar, não vai... E até essa questão da não gravidez, do diagnóstico da Mari,
e da adoção nos leva a entender que Deus tinha um propósito muito maior do que a gravidez propriamente dita, que é a adoção. Hoje a gente entende isso, sabe? Se você for lá em Tiago 1,27, está escrito: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é vista, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Sabe? Então, são coisas que nós vamos entendendo na trajetória. Deus falou não para um sonho. Isso traz tristeza? Traz. A gente é humano. Se a Mari aparecer grávida aqui hoje, a gente vai ficar meio nervoso, meio com medo, mas feliz, né? Porque sempre foi o sonho da minha vida ver a minha esposa grávida. E eu não vi, com 15 anos. Então, se Deus mandar, eu não vou ficar triste de jeito nenhum. Porém, hoje nós somos completos, porque nós entendemos o propósito para a nossa vida. O nosso propósito é maior. Entende? Benção demais. Isso aí é profundo isso, né? E Sim. Por isso que é importante a gente desenvolver a maturidade e que vem com os desafios mesmo. A maturidade com Deus Sim. vem com os desafios. Além da maturidade, a questão da gente entender aquilo que Deus quer para nós, né? Porque o ato de ter filhos é uma bênção. Isso aí a gente sabe. Claro, claro. E aí, só que a forma como isso vai acontecer muitas vezes pode mudar, né? Com certeza. No caso de vocês, Com certeza. a questão da adoção entrou aí. E como que foi depois de tudo isso que vocês foram passando, o diagnóstico e tal? Beleza, demos entrada. E aí? Nós demos... Eu marquei algumas datas aqui, tá? Uhum. Nós demos a entrada... Em janeiro, nós fomos no fórum, janeiro de 2020. Em dezembro de 2020, nós enviamos a documentação, né? E a documentação foi aceita em março de 2021. Por causa da pandemia, Por né? causa da pandemia. Né? Então, um ano aí. Em dezembro de 2020, nós enviamos a documentação, mas aí já foi tudo online já, né? Já, porque já tava no comecinho, né? Tava A no pandemia começo da começou em pandemia. janeiro mesmo, mas já Isso. tava no comecinho. Então, nós começamos... Esse dia que a Mari falou que eu fui lá de surpresa para ela, foi em janeiro de 2020, só que daí nós tivemos o diagnóstico dela depois disso, da endometriose. Em dezembro de 2020, nós enviamos os documentos, já estava tudo online, porque já estava tudo fechado por conta da pandemia, né? Aí em março... Pô, eu tô pisando no seu pé aí, não tô não? Não, acho que é os cabos. Os cabos, desculpa. Em março de 2021, a questão da documentação foi aceita. Depois começaram os cursos para se aprofundar no assunto, porque a parte dos técnicos do fórum, da vara da infância e da juventude, aí começam, né? Eles ministram cursos que no início foram online, e depois, em março de 2022, começou os encontros com a psicóloga do fórum e com a assistente social. A partir desse momento, nós começamos a fazer propriamente o processo da adoção, que vai os dois primeiro para conhecer as técnicas, elas conversam com a gente, os quatro, né? Depois, eles começam a conversar individualmente, para que eles entendam se realmente é uma vontade dos dois. Então, assim, a gente já ficou nervoso, né? Hoje é você com a psicóloga, agora sou eu. Mas você falou o quê? Então, assim, elas querem entender se o casal, no nosso caso, né? Se o casal está bem alinhado com a decisão de adotar. Porque eles não permitem adotar se, por exemplo, eu não era, né? Desde quando a Mari falou, no começo do namoro sobre adoção, eu não era favorável à adoção. Se a técnica do fórum percebesse alguma coisa que eu ainda não era favorável à adoção, ela não me deixaria adotar. Ela conversaria com a gente, ia dar um prazo pra gente conversar e tudo mais.
e voltar depois, né? Aí conversamos com a psicóloga individual, depois conversamos com a assistente social individual também, né, Mari? Depois de todo esse processo que dura, elas vão marcando reuniões, daí depois de todo esse processo voltam os 4 e é onde a gente tem a reunião, onde a gente escolhe o perfil dos nossos filhos, né? Aí você vai falar até que ponto você aceita uma doença, ou se você não aceita com doença nenhuma, doença física, doença psicológica, motora, enfim, né? Qual é a raça que você quer, até que idade você escolhe, então, né? Até que data você quer o seu filho. Então, você passa por todo esse processo e nós passamos por todo esse processo até dia 20 de junho de 2022. Dia 20 de junho de 2022 foi a última reunião com elas e nesse dia ela falou assim pra gente, vocês vão esperar. Agora nós vamos escrever o nosso relatório, o relatório vai para o juiz, o juiz vai dar o parecer possivelmente favorável a vocês, e daqui até 120 dias vocês vão receber um e-mail dizendo que vocês estão aptos a adotar. Quando vocês receberem esse e-mail, vocês vão estar na fila de adoção. Então, até chegar esse e-mail, né? Então, assim, a gente estava esperando até 4 meses para chegar esse e-mail. O que era 4 meses, chegou em 28 dias. Olha. E o mais incrível de tudo que ela nos disse assim, falou, olha, pelo perfil que vocês escolheram, que era até 3 irmãos e a adoção tardia, que nós colocamos até 9 anos, esse e-mail vai chegar e vocês vão ficar muito pouco tempo na fila de adoção. Vocês vão ficar aí no máximo 1 ano. Então vocês se programem, se organizem. De 9 meses a 1 ano, eu acredito que vocês já estejam com os filhos de vocês, por conta do que nós escolhemos, né? Sim. Aí, então a gente contou até 120 dias, mais 1 ano, então vamos falar assim, 1 ano total. Então o que era 4 meses ficou 28 dias, e no mesmo dia, em 2 horas, nós recebemos uma ligação do Fórum de Taboão da Serra dizendo que tinha 3 crianças para adotar. Foi no dia 18 de julho de 2022. Nós recebemos o e-mail às 10h50, aproximadamente, e o telefone tocou 12h51 do mesmo dia. Olha, que rápido. 2 horas. Eu não tenho relato de uma adoção legal mais rápida do que essa. Então, normalmente demora, um processo acaba sendo um pouco mais longo. Ele é longo de acordo com a sua escolha, né? Tá. Ele é longo antes, porque são vários casais, várias pessoas querendo adotar, então é de acordo com a disponibilidade das técnicas do fórum. Elas vão te chamando, vão te convocando para as reuniões e você vai indo. Até chegar nesse ponto, demora um pouco mais, mas é necessário para que você seja conhecido, né? Para que ela possa te analisar o perfil e tudo mais. E aí é demorado a chegada de acordo com o seu perfil. O porquê é demorado? A maioria das adoções, as pessoas escolhem bebês de até 6 meses, acho que até 1 ano, 2 anos no máximo. 2 anos, né? 2 anos no máximo, crianças de pele branca e meninas. É a maioria dos perfis escolhidos. Só que é a minoria das crianças que estão acolhidas hoje são desse perfil. Então, por isso a demora. Entendi. Entendeu? Então, assim, o nosso perfil era muito amplo. Nós escolhemos com deficiência leve, né, Mari? Ou, com deficiência... Tratável, né? Tratável, deficiência tratável. Não importava a raça. Não importava sexo, o menino como menina estava ok.
E a adoção, o que é mais difícil é a adoção tardia, que nós escolhemos até 9 anos. O que seria adoção tardia? É a idade da... A idade da criança. A idade da criança. Então, assim, pelas pessoas escolherem mais bebês, né? Os meninos, as crianças um pouquinho de mais idade já não são escolhidos mais. De 3 anos em diante já começa a ser considerado adoção tardia. É. Porque ninguém quer. 3 anos. Só que sabe o que é engraçado? Tem 2 coisas aí. A gente recebeu muitas palavras nesse meio tempo sobre o ter filhos. E nenhuma se cumpriu. Muitas pessoas oraram por nós, nenhuma se cumpriu. E assim, pessoas que também não nos conheciam, inclusive, né? Pessoas que não conheciam. Teve uma pastora, que uma vez a gente foi num culto, e ela chamou mulheres que não engravidavam, que ainda não tinham conseguido gerar, e eu fui pra frente. Eu já tava acostumada, aí eu fui. E ela falou, eu te vejo brincando com 3 crianças. Aí a gente ainda saiu do culto e falou, nossa, eu vou engravidar de 3, né? De uma vez, porque não veio até agora, ia me ver brincando com 3. E quando a gente recebeu a ligação, era pra 3. Só que a gente não se lembrou disso. A gente veio se lembrar há pouco tempo agora. Pouco tempo atrás. E outra coisa é que eles iam já pra busca ativa, que é por causa da adoção tardia, ninguém queria. A hora que a assistente social entrou pra cadastrar eles na busca ativa. O que seria a busca ativa? Você entra lá e olha foto de várias crianças e fala, não, eu quero esse daqui. Porque ninguém mais quer. Entendi. Então você vai e busca. Não é ninguém que te procura falando, eu encontrei de acordo com o seu perfil. Você vai lá e busca num site. E aí você pode separar os irmãos. Entendeu? Entendi. E eles já iam pra busca ativa, ela ia colocar. Só que antes dela colocar, ela falou, deixa eu ver se não entrou nenhuma família. A hora que ela entrou, só tinha entrado eu e o Fabiano. Daí ela falou, vou ligar pra ver. Que bênção. Sim. E assim, ela falou pra gente. A menina, quando ela chegou pra nós, ela tinha 9 anos. Não, ela ia fazer 9. Ia fazer 9, exato. Ela tava com 8 e ia fazer 9 no mesmo mês, né? Chegaram dia 10, ela ia fazer dia 28. Uhum. Chegou com 8 anos. Então, eles não tinham nenhuma esperança que a menina fosse adotada. E elas não tinham nenhuma esperança que o menino, que tinha 6 anos, fosse adotado. Eles tinham uma vaga esperança que o menino de 3 anos fosse. Mas os maiores elas já não tinham. Por isso que ela tava colocando eles na busca ativa. E daí, nos 45 do segundo tempo aí, ela nos encontrou. E aí essa questão da adoção, eu acho legal isso aí, assim, saber, né? Porque a realidade é que a gente não fala sobre isso. Não se fala naturalmente sobre isso. Você não vê muito. Na igreja, por exemplo, eu acredito que deveriam ter mais palavras para as pessoas entenderem o que é adoção. Sim. Porque muitas vezes isso vem causando preconceitos até. Isso pode causar até preconceitos das pessoas por ignorarem a questão bíblica e a questão humana do que é a adoção. Né? Então, por exemplo, você falou, eles normalmente vêm os 3 juntos, os 3 irmãos. Exato. Juntos, eles não separam. Não. Se tem convívio dentro do abrigo, eles não separam. Se eles não tivessem convívio, aí seria maior a chance. Uhum. Mas como tinha convívio, aí não pode separar. Se fosse pra busca ativa, sim, né? Só se fosse pra busca ativa. Entendi. E aí, então, aí começou o processo, acho que foi aí o coração começa a se aquecer um pouco mais, né? Porque vocês passaram por todo o processo, toda a papelada, todo o juízo e tal, assistência social. E aí, beleza, aprovou, entrou na fila de adoção. E aí esse processo, depois entrou na fila de adoção, já recebeu a ligação. No mesmo dia. E aí? E aí que eu tava desempregado. Nossa. E eu no meu primeiro dia de emprego. Nossa, aquele desafio. Porque ela falou pra geral, mim. Né? Ela falou assim pra mim. Eu tava tão tranquilo que eu tinha dado entrada, eu não tinha dado entrada nem no seguro-desemprego, na verdade. Eu tava tão tranquilo com a rescisão que eu recebi, eu falei, eu vou. E ela falou assim: tem 4 meses pra chegar o e-mail, tem mais 1 ano aí de espera, vai chegar, então, eu vou pegar um CLT, mas eu vou aguardar mais um pouco, né? E foi tudo feito em 28 dias. Eu ainda tava desempregado. E aí,
que é uma história bem legal entre o pastor Elias, que teve aqui contigo. A mulher ligou pra gente, a gente ficou desesperado, porque assim, nós recebemos o e-mail no mesmo dia, depois de 2 horas, recebemos a ligação. Ela falou, olha, fica tranquila, a moça lá do fórum de Taboão, fica tranquila. Vocês pensem até quarta-feira, se vocês querem vir, dá o início na fase de adaptação, né, de aproximação. Se vocês querem vir conhecer, porque eu percebi que vocês estão há pouco tempo. Ela sabia, ela tinha horário que a gente tinha recebido o e-mail. Eu percebi que vocês estão há pouco tempo. É que eu ia mandar eles pra busca ativa. Só umas horinhas. E como eu vi vocês, eu falei, o não a gente já tem. Mas vocês podem ficar tranquilos. Se vocês não quiserem, não estiverem preparados, fiquem tranquilos. Eu não vou prejudicar vocês. Vocês continuam na fila e tudo mais. Eu nem coloco como se eu tivesse ligado. Quarta-feira. Aí assim, eu desempregado. A Mari no primeiro dia de emprego. A nossa cabeça, assim, explodiu, sabe? E a gente tava... Por conta dela estar no primeiro dia de emprego, eu peguei ela no trabalho pra gente almoçar junto. Então, quando a gente recebeu a ligação, a gente tava junto. Tocou no meu primeiro, aí eu falei pra ele, eu não vou atender, não. Falei, vai que alguém já ligando pra falar de criança. Falei, eu não vou atender, não. Nisso tocou no dele. Eu falei, agora você atende, eu passo. E de fato era. Porque assim, a gente recebe ligação 011 todo dia, né? Nossa, nem fala. Eu costumo falar que quando a gente tá devendo é a gente pra cobrar. E quando a gente tá com o nome limpo é a gente pra vender. Então sempre tá ligando. Eu falei, pô. Aí a hora que ela falou, não, atende, porque eu acho que é o mesmo número que ligou pra mim. Aí eu atendi e era. E aí, assim, a gente ficou no impasse, porque a gente tinha que dar resposta até quarta-feira. Era uma segunda-feira, dia 18. 18/7, foi uma quarta-feira. Uma segunda-feira. Ela falou, então você, até o dia 20, quarta-feira, você me liga, na hora do almoço, e você dá a resposta, se vocês querem vir. Aí o que a gente fez? Ficou nervoso o dia inteiro. Contando pras famílias, Contando pra família. Eu liguei pro Ivan, irmão da Mari, falei, cara, como é que eu faço? Ele falou, calma, vai dar tudo certo. Falei, pai, como vai dar tudo certo? Já tem filho, já tem criança pra pegar, pra ver e tal. Aí eu falei assim, quando a Mari chegou do trabalho, eu falei assim, nós vamos ligar pro pastor Elias. A Mari falou, mano, vai ligar pro pastor Elias, sabe? O pastor Elias é uma bênção, um homem de Deus. Mas ele é um cara racional, sabe? E a gente sabia mais ou menos da resposta dele. E a emoção nossa ali tava... A gente tava com medo, mas queria muito. E aí eu falei, mas eu preciso falar com o pastor. E assim, eu e a Mari já sabia mais ou menos da resposta dele, sabe? Quando você tá esperando o cara falar, gente, mas já... Vocês são loucos. Vocês são loucos. Sabe quando você tá esperando assim? E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pra ele, o pastor Elias, como ele falou, ele trabalha em Piracicaba, né? Sim. E ele sai muito cedo, chega bem tarde. E aí eu mandei a mensagem pra ele, já era noite, falei, pastor, eu preciso falar um negócio urgente com o senhor, eu preciso fazer uma ligação de vídeo. Quando o senhor puder, o senhor me fala que pode. Aí não deu 5 segundos, ele respondeu. Sabe quando você espera que o cara vai demorar ainda, você vai preparar o que você vai falar? Não deu 5 segundos, ele, liga aí. Aí eu liguei pra ele, contamos toda a situação, nós dois na cozinha de casa, assim, todo nervoso. Ele tava com a camisa da empresa que ele trabalha ainda. E aí a gente contou e a gente tinha que dar resposta até quarta. Aí ele começou assim, meu... Mas que legal! Eu com ela... Como assim, legal? Eu com a Mari se olhando assim, meu, mas que legal! Vai, cara! Onde come 2, come 3. Onde come 3, come 5. Vai, porque assim... Não vai faltar nada. Ele falou assim... Não custa conhecer. Vão conhecer, se Deus falar com vocês, vocês dão sequência. Vai, e pode ir tranquilo, porque a gente é família. Cara, sabe quando você escuta Deus falando, não era o pastor Elias, porque a gente conhece o pastor Elias, e ele, de fato, é um homem de Deus, um homem reto, e ele faz as coisas muito certas. Sim. Ele é muito certo, ele é muito correto. E não era ele, cara. Não era ele falando. Não, vai embora. Nós estamos juntos, ele falou.
Nós somos família. A partir daquele momento, cara, nós pegamos aquilo pra gente e falamos, não, nós vamos. Nós vamos pra cima, então. Fomos lá decidimos conhecer. Isso era uma segunda noite. Terça-feira a Mariane foi trabalhar. E o que ela fez? Contou pro dono da empresa que ela tava. Porque assim, ela já tinha contado, né? Na entrevista, né? Já tava ciente. Que a gente tinha dado entrada e qualquer momento podia acontecer, né? Aí, no segundo dia de trabalho dela, ela foi lá e falou com o responsável, com o dono da empresa. Ele mandou ela embora. Olha, que legal. Ela me ligou. Nós entramos, ela entrava às 8, eu fui levar ela, era 10h30. Mas você foi contar pra ele ou foi pedir pra sair mesmo? Não, fui contar o que tinha acontecido, falar que tinha recebido a ligação, né? Como eu já tinha comentado com ele. Ele falou, eu acho melhor você ir viver o seu sonho. Falou, mandou não precisa embora. vir mais. Eu falei, tá. Era umas 8, entrou às 8, umas 10h30, chega uma mensagem no meu celular. Vem me buscar. Falei, como assim vem me buscar? Saí correndo, né? Nem perguntei mais nada. Cheguei lá, daí ela contou. Fui mandado embora. Aí eram os dois desempregados. Nossa. E aí foi... Aí assim, eu costumo falar que a gente começou a viver a maior rede de milagres que eu já vi na minha vida. Porque até então a gente sempre ouviu falar de milagres. Mas a gente nunca tinha vivido milagres. Eu poderia ligar na quarta-feira e falar, eu não vou mais. Mas aí a gente bateu o pé e falou que ia. Só que assim, a gente mora numa casa grande, e tinha quarto pra eles. Mas são 3 crianças, a gente não tinha cama pra eles, a gente não tinha roupa, a gente não tinha calçado, a gente não tinha nada. Cama, mesa e banho, a gente não tinha meia, a gente não tinha absolutamente nada pra eles, né? E a gente não tinha carro, porque o nosso carro não tinha condição de chegar até, o nosso carro tava bem ruinzinho naquela época. E a gente não tinha condição de chegar lá. Aí nós ligamos na quarta e falamos, não, beleza, nós vamos. Ela falou, tá bom, sexta-feira os dois aqui. Marcou com a gente, sexta-feira tal hora vocês estão aqui e tal. Só que nosso carro não tinha condição de chegar. A gente tinha dinheiro pra ir, né, mas também não tinha muita coisa a mais. E uma viagem até Taboão da Serra, né, não é do ladinho, né? E aí a gente começou a correr atrás de carro pra ir viajar. Corremos atrás na quarta-feira, que nós demos a resposta positiva, que a gente ia sexta. Nada. Na quinta-feira, nós corremos atrás de carro o dia inteiro pra emprestar. A gente queria fazer a locação, mas na locação tinha que ter um cartão de crédito num limite que a gente não tinha no nosso nome. Também não quis pedir cartão de crédito, pedir pra ninguém, né? Mas aí a gente começou a pensar em pessoas. Aí nós fomos no estacionamento de veículos, de venda de veículos, de um cara que era um colega, não sei, um pouco mais que colega. Cara, eu cheguei no pátio do carro dele, do pátio de venda dele, tinha uns 50 carros lá dentro. Falei, pensando, né? Falei, pô, vou escolher qual carro que eu vou pra São Paulo amanhã. Cheguei pro cara e falei, ó, eu preciso ir pra São Paulo amanhã. Meu carro não tem condição. Eu queria emprestar um carro seu, mas se você quiser, eu te pago um seguro. Eu te pago uma diária. O cara olhou pra gente e falou, não. Ué, tá bom. Caraca. Sabe? Falei, beleza. Isso já era na quinta-feira, já? Já era na quinta-feira, depois do almoço. Nossa. Quinta-feira, depois do almoço. O cara falou, não, assim... Ninguém é obrigado a emprestar um carro, né? O cara tá ali no trabalho dele. Mas claro. Eu falei, eu pagaria uma diária, eu pagaria um seguro, alguma coisa, né? Porque também... O cara falou, não. Eu falei, beleza. Viramos costas, fomos embora. E aí eu comecei eu já tinha ligado na rodoviária, já era final da tarde. Eu liguei na rodoviária pra saber
preço de passagem de ônibus até São Paulo, que a gente ia até São Paulo e de São Paulo a Taboão da Serra a gente ia pegar um Uber, né? Então, assim, eu ia. A gente ia, não tinha jeito. Aí, como me veio na cabeça um amigo que tem uma empresa, ele tem mais do que um carro, liguei pra ele. Não foi 5 minutos, falou, beleza. Só deixa eu ver se o carro não vai estar em uso no trabalho amanhã. Se não tiver em uso, você pega e vai. Não deu 5 minutos, já veio a resposta positiva e... Sabe? O cara deu o carro. Falou, não precisa nem abastecer, não precisa, pode ir. E eu não falei. Eu não falei por qual motivo, né? Eu tava indo. Ele falou, não, pode ir, pega e vai. Aí fomos conhecer eles na sexta-feira. Nós conhecemos eles num parque, ali perto do Fórum de Taboão da Serra. E ali nós estávamos só para conhecer. Então, nós não fomos apresentados a eles como pretendentes à adoção. Nós fomos lá como tios, né, para conhecê-los e tal. Porque se a gente dissesse não para continuidade, aí, né, as crianças teriam brincado algumas horas no parque. Aí nós fomos, conhecemos ele, brincamos, já cansamos. Porque você imagina, 3 crianças num parque enorme com vários brinquedos. Então você corre para um lado. Um deles, eu lembro que o Davi, o menino do meio, ele subia um barranco de terra e vinha arrastando assim. Nossa, Davi, desce! E correria. Eu quero água, eu quero ir no banheiro. Então, sabe? Foi um tempo gostoso de onde a gente se conheceu, mas é diferente do que as pessoas falam. As pessoas falam, nossa, eu olhei e falei, nossa, é meu filho. Não, com a gente não foi isso. Com a gente foi bem diferente. Vocês imaginaram o contrário, talvez? É porque tem muito relato, né? A pessoa vê a criança e fala, ai, é meu filho, e começa a chorar. Nossa, eu senti que era meu filho, e com a gente não foi assim. Não, foi bem mais pra frente que a gente sentiu isso. A gente já viu, acho que a gente já tava ali. Era o início da correria. Então, assim, a gente não ficou em dúvida sobre a adoção. Mas a gente sentiu que não é esse romantismo todo que algumas pessoas têm. E é válido. E a gente já viu a realidade de cara ali, né? Exatamente. Aí nós passamos um tempo com eles, junto com a assistente social do fórum lá de Taboão da Serra. Aí voltamos, comemos com eles. Então, assim, com os 3 também. Que é tudo. Sabe, são crianças que não têm essa oportunidade, né? Então, a hora que eles viram a prateleira cheia de coisa, eu quero isso. Se sujaram. O João comia meu pão de cara. Eles sujaram a roupa deles, sujaram a nossa roupa, sujaram o chão do lugar, sabe? Desesperados. Sem limite, né? Sem limites. E aí a gente se assustou nesse primeiro encontro. Mas assim, a gente entendeu também que por conta do contexto de vida deles, né? Era até natural. Sim. Aí, depois disso, depois que a gente viu, as crianças foram embora. E aí ficou eu, a Mariane e a assistente social. Vocês querem dar continuidade? Aí a gente olhou um pro outro e falou, a gente quer dar continuidade. Então vocês voltam aqui semana que vem. Eu não tinha a mínima condição de voltar. A mínima condição. Por quê? Que ela falou pra gente, vocês voltem aqui, vocês vão ficar sexta, sábado e domingo aqui. Caraca. Então a gente teria o custo da ida e volta, a gente teria custo de hotel, teria custo da alimentação e de sair com eles lá. Mas tudo isso, a gente estava ciente que era assim mesmo. Porque, né? Todo mundo já sabe que nessa fase a gente tem que ir para lá e tal. E aí a gente falou, não temos condição de vir, mas não falamos que era por conta de finanças. A gente faz ainda doces para vender. E a Mari tinha pego uma encomenda de 600 docinhos para fazer pra festa. Olha, 600. E era pra próxima sexta. Então não tinha como a gente ir pra lá.
Aí a gente falou, ó, não pode vir e tal. Assim, por dentro, eu assim, graças a Deus, né? Que não tinha como. Aí ela falou, tudo bem. Então a gente vai ter que vir. E pra próxima semana, depois de 15 dias, é obrigatório vir. Tem que vir, senão as crianças vão esquecer de vocês e vai atrapalhar todo o trabalho e não vai dar. Beleza. Então a gente tinha 15 dias pra fazer. Passou aquela semana, voltamos embora, passou aquela semana, nós entregamos os doces. Aí nós fomos no sábado de manhã na casa do irmão dela. E aí eu lembrei que tinha uma pastora muito amiga nossa que morava ali perto. A pastora Lilian. Da igreja Vale da Bênção, aqui de Rio Claro também. Aí ela tava vendendo, como que é? Suculenta. Vasinhos de suculenta. Aí a gente foi lá pra ver a suculenta. Aí eu cheguei pra ela e falei, pastora, vim aqui pra ver as suculentas e tal, mas eu também queria pedir oração pra senhora, porque eu preciso de uma porta de emprego. E eu não falei da adoção. Aí ela orou pela gente por essa porta de emprego. Só que eu não senti firmeza na oração dela, que é uma mulher de oração, uma mulher veemente, uma mulher, sabe? E eu não senti, aquilo ficou na minha cabeça. E ela me convidou para levar a palavra na terça-feira e fazer o louvor do culto de tarde da bênção da igreja Vale da Bênção. Que elas faziam lá toda terça-feira, 3 horas. Chegamos lá, a Mari foi comigo, os 2 desempregados, né? Fomos cultuar terça-feira à tarde. Chegamos lá, passou o culto e tudo mais. E a pastora, ela tem o costume de orar por todo mundo que vai no culto. E aí nós esperamos todos ir embora. Todos foram embora. Todos. Ficou com a igreja aberta. Eu, a Mariana e a pastora. E eu lembro que ela estava sentada numa cadeira e eu de pé, a Mari em pé. Você estava em pé do meu lado, né? E aí eu abri meu coração para ela. Falei, pastor, sabe por que eu pedi oração por emprego? Porque tem isso acontecendo. Contei tudo sobre adoção. Contei tudo sobre... que na próxima semana a gente teria que voltar. E a gente não tinha a mínima condição. Eu lembro que a pastora Lília, ela deu um tapa no braço da cadeira, assim. Ela se levantou, ela apontou o dedo na minha cara. Pois vocês vão. Aí a gente assim, sabe? Porque também não é dela, sabe? Uma autoridade, ela apontou o dedo na nossa cara e falou, vocês vão. Eu vou levar vocês até lá. Vocês podem escolher o hotel perto do fórum que vocês quiserem. Eu vou pagar pra vocês a alimentação, o passeio, no domingo eu vou buscar vocês. Glória a Deus. Foi o primeiro, assim, milagre, assim, que a gente viu de perto. Porque ela também não tem condição. Ela tem uma vida financeiramente como a nossa. E aí, depois que tava tudo certo, ela orou novamente por porta de emprego e ela falou pra mim, Deus vai abrir uma porta de emprego pra você por esses dias. Porém, você não vai ficar muito tempo. Amém. Nesse meio tempo de terça-feira pra quarta, um dos currículos meu, eu fui chamado pra uma entrevista e fui chamado pra trabalhar. Só que o dia que eu fui chamado, o dia que a gente voltaria pra Taboão, era exatamente o dia que eu ia ter que fazer exames, ia ter que fazer entrevista e tudo mais. E aí, eu fiquei com medo, eu liguei lá pra Taboão, mas falei, apareceu uma porta de emprego e expliquei a situação. Ela falou, não tem problema. Vamos fazer o seguinte, eu tive uma ideia aqui. Vamos fazer chamada de vídeo? Daí na próxima semana vocês vêm? Tá bom. Fizemos 2, né? 3 chamadas. 2 você, 2 nós 2 e depois mais uma você. E daí, na terceira chamada de vídeo, depois ela me ligou e falou, vou fazer algo. Eu vou levar as crianças aí, até vocês. Aí quando eles chegaram aqui, Taboão da Serra, São Paulo, 200 quilômetros. Quando eles chegaram aqui, eu falei, é normal a senhora sair do fórum
Ela falou, faz 19 anos que eu trabalho aqui. Eu nunca saí de dentro do fórum. Eu não tive custo nenhum, Wellington. Ela veio, trouxe as crianças. Isso foi uma quarta-feira. Pra eles almoçarem, Pra né? eles almoçarem. Com a gente. Vieram, almoçaram, conheceram a nossa casa. Também hoje a gente entende que eles vieram pra ver a estrutura da casa, ver pra onde, né, um cuidado. Mas assim, foi um milagre. Foi um milagre. Uma visita bem rápida de algumas horas, almoçaram e voltaram porque eu tinha entrevista naquele mesmo dia. Uhum. Aí eu não conseguiria ir pra Taboão no final da semana. Ela falou, tem que fazer a aproximação, eu quero que eles passem um final de semana com vocês. Só que pra isso, precisaria ir lá buscar, tudo mais. Ela falou, eu vou levar até vocês. Pela segunda vez, na mesma semana. Saiu de Taboão da Serra no sábado cedo. Deixou as crianças com a gente. Fizeram um bate-volta. Eles nem café eles tomaram. Deixaram as crianças e foram embora. E aí no domingo, aí a pastora Lília falou, então eu vou levar vocês embora e pago Tinha que lanche pra devolver vocês. eles, né? Sim, tinha que levar eles ao abrigo até as 18 horas do domingo. Sim. Né? Então, esse já foi o segundo milagre. E assim, como eu tinha te falado, não tinha cama, não tinha nada. E no decorrer da semana, Deus trouxe tudo. Chegou no sábado, que eles chegaram em casa. O quarto estava montado com uma beliche, uma cama de solteiro, colchão, colchões, roupa de cama, material escolar, brinquedos. Assim foi. E assim, a gente não pediu nada pra ninguém. Um casal de amigos da igreja sentiu no coração, juntou algumas coisas de amigos, pediu coisa pra mim, levou um monte de coisa. A gente tem as fotos. Assim, a nossa mesa da sala de jantar ficou tomada de coisa. Até material escolar levou. Aí nos deram uma importância em dinheiro. Nos deram uma oferta em dinheiro. Eles foram embora, sabe quando a gente fala, poxa, vamos ter que arrumar tudo isso agora. Tocou o telefone, era outro casal de amigo, que não era da mesma igreja, mas não dava pra ser combinado. Ó, a gente tem algumas coisas pra levar pra vocês, pode levar? Pode vir. Veio mais um monte de coisa em cima da mesa. E assim, a cama a gente ganhou, a beliche a gente ganhou 3 dias antes deles chegarem. Era impossível da loja entregar. E mais impossível ainda de ser montado o beliche. Pois em 2 dias eles entregaram e no terceiro dia a beliche, o cara foi lá montar a beliche. Isso na sexta-feira, 11 horas, a beliche já estava montada. O guarda-roupa já estava todo feito. Já estava tudo certo. A gente já não tinha espaço dentro do guarda-roupa para arrumar nada. De tanta coisa que chegou. De tanta coisa que Deus mandou. Foi assim... Foi fora do comum que aconteceu na nossa vida nesse período. Foi fora do comum. Foi fora do comum. Sobrenatural, né? Não tem explicação. A gente viu milagre. A gente vem vivendo esses 3 anos Sim. só de milagre. Quando a gente acha que, você pensa, por exemplo, algum perdeu, não tem mais tênis pra pôr. A gente ganha. Aí eu falo, Fabiano, hoje aí tô abrindo o último feijão. Tu vai ter que comprar. Alguém fala, você liga de vir buscar aqui em casa? Tem. E é assim a gente vem vivendo esses 3 anos. Puxa vida, hein? Quantos milagres, né? Sim. Histórias, porque no fim das contas, a gente precisa entender que o maior milagre somos nós, né? Aquilo que nós enfrentamos, aquilo que nós passamos, que nem você falou, né? Você falou a respeito do milagre. Às vezes a gente vivencia tanto milagre, mas não vivenciar na nossa vida. Exatamente. Mas vendo as pessoas na igreja, pô, diz que benção, irmão.
você recebeu esse milagre, às vezes, e já vi relatos de pessoas que até oraram por outras, a outra recebeu o milagre e ela não. Sim. E ela precisando, muitas vezes, daquela providência de Deus. Mas é diferente quando você olha, vê todo mundo passando, vê todo mundo vivenciando aquilo, e quando você vivencia e de uma forma mais extraordinária ainda do que você imagina, né? Exatamente. A gente vive a colheita do que nós semeamos no passado. Foi muito dolorido o que nós passamos. Foram anos terríveis, terríveis dentro de casa. Dentro da nossa casa só a gente sabe que a gente passou. Tanta lágrima que caiu. Eu lembro que quando em uma das menstruações que veio da Mari, eu comecei a orar, e a gente morava num condomínio de vários prédios. Eu lembro que eu desesperado, eu batia na mesa da minha sala de jantar do apartamento, e eu chorava, clamava a Deus e falava: Deus, eu não quero mais esperar. Eu quero meu filho. Eu quero meu filho. E começava a chorar. E assim, eu não... Os apartamentos eram perto um do outro. Então assim, eu já não estava mais preocupado que os outros ouvissem. Eu já não estava mais preocupado com o externo. Eu precisava desabafar, eu precisava gritar, eu precisava chorar, sabe? Então, todo o sofrimento que nós tivemos nesse período foi uma semeadura de tudo que nós estamos colhendo nesses 3 anos. São coisas incríveis, são coisas incríveis. E como a Mari falou, não acabou. Nós temos vivido isso ainda, sabe? Coisa de o cara bater na sua porta, eu vim trazer uma compra na sua casa. A gente escuta muito isso. A gente viveu isso. Chegou uma vez o pessoal pessoal amigo nosso chegou com uma compra assim que eu nunca tinha feito na minha vida. Com tanta coisa. Né, Mari? Assim, e a gente vive isso, né? O Bola de Neve que a gente vai hoje, que é do Pastor Elias, eles abraçaram. Sim. Eles adotaram as crianças com a gente. Então, desde que eles souberam da adoção, desde que as crianças chegaram e até hoje. Sim. Eu lembro, não tem que falar. No começo, o pessoal da célula, o Pastor Elias explicou pra você a questão das células, né? Sim. No começo, eles fizeram o seguinte. Eram 8 células na época. Então, eles combinaram que toda semana, quando eles chegaram, toda semana, uma célula ia fazer uma compra daquilo que eles quisessem, mas com ênfase em leite e guloseimas para as crianças. Então, durante 8 semanas, nós fomos alimentados assim. E no meio dessas semanas, a mãe da nossa pastora Jéssica, ela fez uma compra de material de limpeza, né? Eu lembro que ela me trouxe 2 sacolas. Sabe aquela sacola que você não consegue carregar? Era tanta coisa de material de limpeza. Ela falou, puxa vida, porque todo mundo dá as coisas, mas ninguém pensa na limpeza. Aí eu pensei na limpeza e assim, fui carregando, falei, obrigado. Então, assim, depois das crianças, eu criei uma frase, assim, pode-se assim dizer. Faça algo que ninguém quer fazer e tenha Deus como sócio. Eu vivo isso. A gente vive isso. A nossa casa vive isso. Poxa, que bênção é isso aí. Sim. É extraordinário, né? Vivenciar isso, né? Sim. Vivenciar e ter essa convicção, a certeza, né? Porque aí vem o refrigério de tudo, de todo o sofrimento que foi passado, né? De tudo que foi enfrentado. E você olha e pensa, puxa, então era por causa disso, né? Que Exatamente. essa era a causa. E a causa é maior ainda, né? Porque a questão da adoção é algo tão profundo que, às vezes, muita gente... Você falou no começo que algumas pessoas acabam tendo uma seletividade muito grande na hora de adotar, que acaba sendo um processo difícil, né? Porque eu quero uma pessoa branca, eu quero uma criança branca, um bebê. Sim. E tal. E, às vezes, isso pode ser mais difícil. E por quê? Que observando tudo que vocês falaram, eu imagino que muita gente vai adotar pensando em si mesmo. E não pensando na criança que precisa de um pai, precisa de uma mãe. E como que isso ter esse olhar é importante? É porque a criança pequena, você vai moldar, né? Sim. De acordo com o que você acredita, com o que você aprendeu.
Já a adoção tardia, eles já vêm com costume, já vêm com o pensamento deles, já tem, Já viveram um contexto. né? Já tem uma história ali pra contar. Ninguém quer ajudar a se curar, né? É. E aí acaba sendo um processo mais desafiador Sim. do que você pegar uma criança, né? Um bebê, no caso, né? Não, é muito mais desafiador. Exatamente por esse motivo que a maioria pensa em adotar um menor. Na verdade, assim, a ideia original da Mari era um bebê, né? E aí ela foi fazendo como a sua noiva fez. Foi munindo de informações. Então ela começou, sabe quando começa uma... Só que ela me mandou um perfil uma vez de pastores, eram pastores de Araraquara, que também adotaram 3 e adotaram meninos maiores. E aí eu me apaixonei pela adoção tardia. Adoção de irmãos e a tardia. Então, o projeto da Mariane era adotar, mas adotar uma criança e tal. E eu falei, tá, eu adoto, mas eu quero com irmãos e eu quero tardia. Ela falou, beleza. Já era o que ela queria e aí, né? Então... E a pergunta que não quer calar pra mim, como que é a adaptação? Porque, assim, a gente tá falando de uma criança que tem um contexto e que não consegue muitas vezes enxergar, às vezes pode se criar algumas dificuldades de enxergar vocês como pais a partir de agora. A partir de agora, eles serão os meus pais, principalmente as crianças que têm mais consciência, que têm um pouco mais de idade e que já entendem essa questão. Como que é essa adaptação? E tanto para vocês, mas principalmente para elas mesmo. A gente costuma falar que a adoção não é nada romântico, sabe? Tem problemas. A gente fica muito preocupado com as crianças, e é claro, né? Porque eles vêm de um contexto mais difícil e tudo mais, mas a parte dos adultos também, a parte dos pais é muito difícil. Para nós, eles começaram a chamar a gente de pais. Quando eles chegaram, chamavam de pai, mãe e tios. Os dois. Mas acho que no primeiro mês, 15 dias, já começaram só a chamar de pais. Mas não é só o nome, não é só o título que te dão. Né? Então, assim, há desafios. No nosso caso, principalmente o Davi, ele tem um bloqueio com mulheres. Ele tem um bloqueio com mulheres. O que nós escutamos é que a mãe biológica dele, no tempo que passou junto, ela deixava ele fazer tudo, não dava limites, nenhum limite pra ele. E quando ele foi pro acolhimento... Ele tem quantos anos? Ele hoje fez 9. 9. Quando ele foi pro acolhimento, os meninos maiores começaram a judiar dele. Então ele precisou ser colocado no berçário. Então ele começou, para chamar a atenção das tias do berçário, ele começava a fazer coisas de bebê. Entendi. Então ele criou um bloqueio com a mulher. Então o Davi tem mais dificuldade com a Mari. Um outro problema assim que a gente observa muito é complexo de inferioridade, né? Hoje eles estão numa escola particular, porque a Mari também é outro milagre, que eu te conto outra hora. Que escola que eles estudam? Eles estão no Eduque. Isso, A Mari entrou lá para fazer um período de licença maternidade. Em 3 dias vieram com a documentação para assinar. Ela falou, mas eu não vim só para passar um período, então não vou nem... Falou, não, a gente quer te contratar. E aí dá direito à bolsa. Então os 3 têm bolsa hoje por conta disso. Puxa, que bem. E era um sonho meu dar uma educação uma educação melhor possível a eles. Só que também condição financeira para isso não tinha. Então hoje eles estudam no Eduque e por conta da bolsa que a mãe deles trouxe. Então também por isso é mais uma coisa que não faz com que eu consiga sair de casa. Porque minha mãe não pode ficar sozinha e eu não posso tirar a Mari também do trabalho. Né? Então assim, tem a questão de um pouco de... As crianças às vezes brincarem um pouco, sabe, sobre essa questão.
Nós ficamos sabendo relatos, né? Que principalmente a Ana teve esse problema. Então isso trouxe alguns problemas para ela. É a mais velha. A mais velha, Ela teve... alguns começaram a colocar ela meio de lado por conta da adoção. Então nós tivemos até que conversar lá na escola, trocamos ela de período. E foi assim, foi sensacional a escola com relação a isso. Trocaram ela de período na mesma semana. E ela foi e assim, foi muito bem recebida. Então não teve mais problema com isso também. Um outro problema, o João Pedro, que é o menorzinho, chegou muito agressivo. Assim, a ponto de bater, a ponto de Se machucar. se machucar, se arranhar, né? Então são coisas que o processo vai fazendo melhorar. Então assim, nós não chegamos no ponto final ainda da adaptação, com 3 anos. Não chegamos. Ainda o Davi tem um pouco de dificuldade com a mãe. A gente vê hoje, ontem nós tivemos um episódio com o João Pedro de complexo de inferioridade, um menino de 6 anos. A gente já observou isso. Então a gente hoje mesmo tava fazendo tarefa com ele, eu abracei ele e falei, quem que é o cara mais legal do mundo? Sou eu. Quem que é o cara mais lindo do mundo? Eu. Sabe? Porque ele coloca os amiguinhos dele mais inteligente que ele. Eu falei, quem que é o cara mais inteligente do mundo? Ele falou, eu. Eu falei, então, filho. Sabe? Então, essas questões da adaptação, elas vão melhorando conforme o tempo, conforme o processo vai passando. Mas melhorou muito do que em 2022, mas ainda nós estamos no meio dessa estrada aí da adaptação. E não teve nenhuma resistência por parte deles em entender, em aceitar, e essa questão, às vezes, deles mesmos acabar rejeitando, né? Porque eu já ouvi alguns relatos, né, dos próprios filhos, na hora que chega, acaba rejeitando, e durante muito tempo, assim, demora não chama o pai de pai, não chama a mãe de mãe, e demora um certo tempo. A questão deles é mais a questão emocional mesmo, por conta do contexto que eles vinham. O Davi, ele não queria ser adotado no começo, né, Mari? Conta aí, mano. O Davi não queria, a Ana queria, só que por não separar irmãos, então se um vai, não importa se um não quer ou não. O Davi não queria por essa questão da mãe biológica sempre deixar ele fazer tudo. E ele é mais resistente a comandos, né? A seguir regras ali. Só que como a Ana veio, mas a gente não teve essa resistência dentro de casa. A Ana começou a chamar de mãe e pai. Eu posso começar? Eu falei, quando você quiser. Ela começou, os dois vai e faz igual. Teve no começo, sim, o desafio, vamos ver se você vai aguentar, né? A Ana teve um episódio que ela não queria voltar para casa, depois de um acampamento. O Davi muito testando ali, o João Pedro imitando o irmão, mas a resistência em relação a gente não teve, graças a Deus. Não teve. E isso e até hoje, né? A Ana mesmo, ela fala, o Davi bem no começo, ele falava bastante do abrigo. E ela falava pra ele, deixa pra lá, Davi. A gente tá vivendo outra coisa, já passou. Então ela pôs um ponto final ali. O João não tem noção. Mas a gente conta pra ele, João, aí a gente ensinou ele, onde você morava antes? Aí ele fala, no abrigo. O que é o abrigo? Aí ele fala. Então a gente põe isso pra não crescer, pra não causar essa resistência. E o Davi, a gente vai levando ele ali, ensinando ele a dar uma acalmada, né? Mas não resistência propriamente dita, não. Graças a Deus. Legal. E como que vocês enxergam hoje? Porque isso é muito individual, né? Vamos pensar que, por mais que quando a gente vivencia uma situação que é milagrosa, uma situação maravilhosa às vezes, a gente deseja que outras pessoas vivenciem também. Isso, só que nem todo mundo vai ter essa aptidão para adotar, E não vai viver a mesma coisa, né? Não vai viver a mesma coisa. E como que é para vocês observar toda essa trajetória de vocês, e até onde vocês chegaram aqui, e talvez os planos para o futuro, como que vocês enxergam isso hoje? O que isso traz de lição para vocês? Que, para mim, o que trouxe de lição é que Deus está no controle de tudo. Então eu não penso... Claro que a gente tem planos, né? Mas a gente
deixa todos eles na mão do Senhor. Para que Ele resolva o que é melhor a ser feito. Aí nós estamos vivendo o dia a dia. O processo, dia a dia. A caminhada, dia a dia. Vencendo todos os dias com a ajuda de Deus. A gente não pensa muito em o que vai ser daqui tanto tempo. A gente pensa em cuidar deles hoje. A demanda é hoje. Sabe? A dificuldade é hoje. Então a gente venceu a dificuldade de hoje. Nós vamos orar e esperar a dificuldade de amanhã. A dificuldade com eles, a dificuldade da demanda, a dificuldade, enfim. Sabe? A gente não tem muito isso de pensar muito mais à frente, não, porque toda vez que a gente pensou muito lá na frente, Deus mudou os planos, entendeu? Então, né, Mari? Os planos do Senhor são o que a gente deseja para nossa vida. E para você, Mari? Assim, é uma loucura. É uma loucura. Hoje, a gente viveu aí 10, 11, 12 anos só nós dois. Então é uma loucura. Todo dia é uma loucura. Porque assim, a adoção você tem que adotar todo dia. Né? Todo dia. Porque assim, hoje eles acordam tão ali. Nossa, tudo que eu ensinei até agora tá funcionando. Amanhã eles acordam, não sabem nada que você ensinou. Entendeu? Entendi. Então hoje você vai dormir, nossa, hoje o dia foi super legal. Aí amanhã você vai dormir e fala, nossa, eu venci esse dia. Mas, assim, pra mim, eu não me arrependo. Imagina. Eu faria de novo, com os 3, faria de novo. Tanto que eu antes até falava pro Fabiano, vamos entrar na fila de novo? Pra agora vir um bebezinho? E até há pouco tempo atrás, a gente precisou voltar no fórum pra fechar. A gente se assustou, porque a gente recebeu uma intimação do fórum, porque o nosso processo aqui em Rio Claro ainda estava aberto. Em Taboão foi fechado, mas aqui estava aberto pra finalizar de vez. Foi agora no começo de maio, né, que nós voltamos lá. Aí, na hora ali que você tá de frente pro psicólogo e pra assistente social, eles falam assim, você quer dar continuidade na adoção ou vocês vão encerrar por aqui? Foi a sorte de nenhum olhar um pra cara do outro. Porque a hora que nós entramos no carro, o Fabiano falou, posso fazer uma pergunta? Eu falei, pode. Ele falou, em algum momento passou na sua cabeça de falar, não, pode continuar? Passou. E na dele também. É impressionante. Então, assim, é uma loucura, não me arrependo, faria tudo de novo e é isso. É isso. Puxa, eu não me conformei com a resposta que ela deu no carro, mas era a mesma resposta que eu tinha. E aí nós fomos perguntar, né? Você perguntou pra sua mãe, perguntou pra minha sogra. E minha sogra falou, cara, a adoção tá no coração de vocês. Então, assim, por mais que vocês já fizeram, continua no coração de vocês. Então, aquele negócio, né? Se chegar um bebezinho num cesto na frente da sua casa... Porque, assim, na verdade, 2 loucos. Tem jeito. Nesses 3 anos, a gente parou nossa vida. Sim. Pra viver eles, pra ensinar eles, porque eles não sabem nada. Eles vem tudo atrasado, não tem nem, eles não passam por um desenvolvimento de uma criança normal de vamos lá, vamos, você consegue, vamos fazer aqui. Não. A impressão que dá é que joga ali, fica ali brincando, tá tudo bem. Então a gente tem que viver isso todo dia. Então a gente parou. Eu e Fabiano, nesses 3 anos, a gente parou pra viver pra Ana Clara, pro Davi e pro João Pedro. Agora que a gente tá começando de novo a pensar em, não, vamos se cuidar, porque, né, tem uma criança aí de 6 anos, por mais a Ana já vai fazer 12, é uma criança, mas tem uma criança de 6 anos. Sim. Então a gente precisa estar bem. Sim. Hoje que a gente começou a pensar de novo, não, vamos se cuidar, vamos não sei o quê. É um tempo dedicado, né? Sim. E é necessário, né? É necessário. Senão... Até essa questão de eu estar sem um trabalho fixo hoje, a gente vê como mão de Deus. Porque é o tempo que eu posso estar junto deles, né? O Davi veio muito com essa questão de pai, né? Sim. Precisando de pai.
Ele falava, Sim. eu nunca vi meu pai dentro de casa. Então, hoje ele tem o pai dele dentro de casa. Sim. Sim. Eu acho que ele se arrepende um pouco disso, às vezes. Acho que é um Às pouquinho vezes- além. Puxão de orelha. Porque às vezes eu dou um puxãozinho de orelha, mas até essa questão que eu falei pra você da gente dar mais atenção pras crianças, mas os pais também precisam de uma atenção, de um cuidado. Porque eu comecei a ficar muito cansado. E quando você tá muito cansado, você tende a perder paciência mais fácil, Sim. sabe? E eu passei por um tempo bem difícil nesse sentido. Eu comecei a bater neles. Principalmente no Davi. E assim, eu comecei a entender que eu tava perdendo o equilíbrio com os meus filhos. Então eu tirei de um lugar triste, de um contexto difícil, e tava trazendo eles pra perto de mim e permitindo que eles continuassem num contexto difícil. Mas por quê? Eu nunca me orgulhei disso. Eu sei que é horrível. Mas a gente precisa falar sério, a gente precisa entender a gente. A gente precisa entender que a gente precisa equilibrar. Então, assim, não é romantismo. Não é tudo lindo, não são flores só. Tem o tempo de dificuldade, sabe? Nós aprendemos muito nesses 3 anos também. E por isso que eu te falo, a adaptação deles com a gente e nossa com eles não chegou ao fim. É eles aprendendo a ser filho e a gente aprendendo a ser pais, né? Exatamente. Hoje eu consigo mais equilibrar essa questão. Hoje, graças a Deus, eu consigo equilibrar mais essa questão, porque assim, é horrível o que eu tô te falando, mas é a realidade. Não posso vir aqui mentir. Não posso falar que eu sou o melhor cara do mundo. Mas eu tô lutando todos os dias pra melhorar. E também nisso a gente tem melhorado, graças a Deus. Graças a Deus. Porque, assim, dói nele, só que dói muito mais na gente. Porque a gente é adulto, a gente sabe. E nunca é sobre as crianças. Sempre é sobre os adultos. Sempre é. Sempre é sobre os adultos. E até nisso a gente vai aprendendo. Imagino que o plantio, ele é diário, né? Sim. E pensando lá na frente, no sentido deles, em algum momento eles vão se tornar adultos, né? E Exatamente. como que vai ser essa vida adulta deles? Já veio de traumas, né? Já veio. Não pode continuar, né? Exatamente. Poxa, muito legal, hein? É legal demais saber dessa trajetória de vocês e o quanto que isso contribui. Eu tenho certeza que vai contribuir para muita gente. Talvez alguém que esteja passando pela mesma situação, alguém que, assim como eu, talvez alguma dúvida em relação ao assunto, talvez alguém que já esteja pensando em fazer e não sabe como, não sabe o que, será que é, será que não é? Mas eu tenho certeza que de alguma forma vai contribuir para muita gente. E, assim, eu olhando para a palavra de Deus, a adoção, ela é bíblica, né? Porque a Bíblia fala que nós, como filhos de Deus, nós fomos adotados por Deus, através de Jesus. Exatamente. Sabe? Então, e pra gente semear algo pro reino de Deus, sabe? Jesus, ele nos salvou e nós somos filhos, né? Filhos adotivos de Deus. Então, pô, muito legal, sensacional, eu gostei demais. A gente já tá caminhando pros finalmente aí, porque a hora voou, né? Meu Deus. A gente vai conversando Sim. e aí eu queria que vocês, agora pra finalizar, eu queria que vocês deixassem um recado final aí pra galera que tá assistindo, pra 8 bilhões de pessoas aí, né, que podem ter acesso Sim. ao nosso episódio. O que você tem, o que vocês podem deixar de recado pra galera no final aí? Fala aí, mano. O que eu posso falar? Que assim, se em algum momento você parou pra pensar, pra falar, nossa, mas será que é isso que eu quero? Será que eu tenho esse chamado pra adoção? Se aprofunde mais, tanto na palavra de Deus, como buscar conhecer histórias, buscar pesquisar sobre o assunto, porque a gente tá aqui pra cumprir o que Deus quer. Como você falou, tá na palavra dele. Sim. Nós somos adotados, então
Eu acho que o papel de nós cristãos é mais do que simplesmente numa igreja, fazer um evangelismo, fazer o seu ministério dentro da igreja. Tem a palavra aí pra gente viver. E a adoção, ela faz parte disso. É verdade. Benção. E aí, Fábio? Então, eu queria falar sobre o versículo bíblico que fala sobre adoção. Está em Efésios 1, no versículo 5 e 6. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nós somos adotados. Então, assim, a adoção é o propósito maior da vida de um cristão. Eu não digo que todos os que estão dentro da igreja hoje são chamados para adoção, mas eu tenho convicção que Deus chamou a igreja para adotar. Se uma pequena parcela, se uma pequena porcentagem da igreja adotar, nós vamos resolver esse problema do mundo. Jesus veio aqui para servir. Ele lavou pé, ele fez milagres, ele curou, ele transformou vidas. E ele nos chamou para sermos discípulos. Ele nos chamou para sermos iguais a ele, né? Então a igreja está aqui para servir. Nós estamos vivendo um momento onde nós estamos vendo pessoas comprando bonecos, bebês reborns, e estão tratando como filhos. Exatamente porque não querem servir, porque não querem ter trabalho, porque não querem errar, como eu relatei os meus erros, para aprender. Adotem. Você que tem esse chamado, você que sente no coração, como a Mariane falou, examina a palavra, examina o seu coração, conversa com Deus. Porque nós, como igreja, podemos resolver esse problema. Que talvez não fomos nós que criamos, mas nós estamos aqui para resolver. Deus chama a igreja para resolver o problema da adoção no mundo. Oh, sensacional, muito bom. Gente, obrigado. Obrigado mais uma vez. Vocês têm as redes sociais de vocês? Sim. Tem a de vocês, mas eu vi que vocês criaram lá a rede social da adoção mesmo, né? Que vocês falam sobre esse assunto, né? Sim. Como que é o... @adoção nos fez família. Família. Adoção nos fez família. Ali a gente conta a história da nossa vida, a gente coloca algumas fotos dele e também tá chegando o nosso livro aí, né? Ah, legal. Inclusive eu queria já dar um spoiler aí pra galera, porque na verdade eu fiquei empolgado, né? Eu falei, não, vamos divulgar já. Não, calma aí, ainda não tá, né? Não tá, tá no forno. Que legal, mas ó, o Fabiano, ele tá lançando um livro também, já tá em processo aí. E nós vamos fazer depois mais uma live pra poder divulgar isso aí, tá bom? Porque isso aí é sensacional, né? Ver o que Deus pode fazer, o que Deus pode alcançar, né? Nesse livro, o livro é chamado Esquecidos ou Escolhidos por Deus. A história de uma família formada através da adoção, né? A gente, quando sair, nós vamos voltar aqui com o maior prazer. Até te agradeço por isso, porque vai nos ajudar bastante. A gente quer difundir o assunto e a gente quer falar sobre Jesus, dando o nosso testemunho e difundindo o assunto adoção. Esse é o intuito do livro. Que pessoas como você possam pegar esse livro, possam ler e possam ser despertados pelo Espírito Santo através de uma história para adoção. Amém. Amém? Benção demais. Então, lá, quando for lançar, quando tiver próximo de lançar, a gente já faz um outro esquema. A gente se fala assim, com certeza. Maravilha. Então, gente, para você que ficou até aqui,
O episódio foi um pouquinho mais longo, foi o episódio mais longo que eu fiz. Meu Deus. Mas eu agradeço demais, porque foi um episódio sensacional. Eu tenho certeza que para você foi edificante, porque para mim foi. E se foi edificante para você, eu quero que você compartilhe. Mais uma vez eu falo isso porque isso a gente precisa pensar no próximo também, né? Se isso faz sentido para você, se cada palavra, se cada situação contada aqui, cada desafio que foi relatado faz sentido para você e a superação de tudo isso faz sentido, compartilha com as pessoas, compartilha com a sua família, compartilha com o grupo da igreja, para que outros também sejam abençoados por Deus, tá bom? Siga as nossas redes sociais, mais uma vez, podcast.fé em ação e não se esqueça de se inscrever, tá? Não se esqueça de se inscrever que mais pra frente aí nos próximos dias também teremos um convidado muito legal aqui, vocês vão curtir demais, serão muito edificados também, tá bom? Um abraço, obrigado mais uma vez ao casal. Obrigado a você. Obrigado. Valeu. Estamos juntos Sempre. e Deus abençoe e até mais.